Vamos lá, gente. Paixão pela psicologia e o espírito empreendedor são os ingredientes perfeitos para os que desejam ir além do consultório tradicional e explorar novas possibilidades dentro da nossa profissão. Nosso palestrante de agora é um exemplo vivo de como o empreendedorismo pode transformar a carreira de um psicólogo. Com visão, coragem e muita dedicação, ele construiu um negócio de sucesso que não só impacta a vida de seus clientes, mas também amplia fronteiras do que significa ser um psicólogo. Sua história nos mostra que é possível alinhar propósito e prosperidade, pois, como ele sempre reforça, é possível viver dignamente da psicologia. Diego Gonçalves é o nosso psicólogo empreendedor de verdade. Boa tarde, pessoal. Extremamente feliz de poder estar aqui hoje, falando para todos vocês, falar um pouquinho da psicologia e falar também sobre empreendedorismo. E vamos começar contando algumas histórias. Pessoal, o tempo vai passando, aí a gente quer contar história, tá? E hoje eu vou contar algumas para vocês. Deixa eu me apresentar brevemente, né? Eu suponho que algumas pessoas ainda não me conhecem. Eu sou Diego Gonçalves, eu sou doutor em psicobiologia, fui professor universitário durante muito tempo, coordenador de curso e, acima de tudo, eu sou um entusiasta por inovação na psicologia. E aqui, vocês veem essa busca. A gente, na verdade, tem buscado na metacognitiva empreender e inovar sempre. E aqui estou eu e minha esposa, Aline Gonçalves, no LinkedIn em São Francisco, para poder a gente entender como é que eles empreendem, como é que eles inovam. E para minha surpresa, eu descobri que lá tudo é psicologia. A psicologia está em todo lugar. E a gente aqui no Brasil, a gente tem uma tendência a menosprezar, a ter uma compreensão da psicologia de uma maneira diferente, de uma aplicação que a gente vem, né, escutando e vendo há anos nas faculdades, mas lá não. Lá eles usam psicologia em todo lugar e a gente vai poder ver um pouquinho sobre tudo isso. Quando o Vinícius ele me convidou para poder estar falando aqui, ele me deu uma missão. Ele disse: Diego, você vai ter que falar sobre dinheiro. E aí eu fiquei pensando, vixe, peraí, vou falar de dinheiro para o pessoal. E eu decidi mudar um pouquinho essa lógica. Não era só dinheiro que a gente vai falar. Afinal de contas, dinheiro é importante. Quem quer dinheiro aqui? Todo mundo quer dinheiro, né? Mas mais do que dinheiro, a gente precisa ter... A gente precisa falar de empreendedorismo e dignidade, né? Dignidade é fundamental, pessoal. E quando a gente começa a falar sobre o trabalho do psicólogo, e a gente vai fazendo a faculdade de psicologia, vai dando aquela velha sensação de como se as coisas não fossem funcionar, como se a psicologia não pudesse oferecer dignidade para a gente. Quem teve essa sensação aqui na faculdade? De que a psicologia parece que não vai oferecer dignidade para a sua vida. Levanta a mão quem sentiu isso na faculdade, olha só. Mais da metade do pessoal. E isso não é verdade. A psicologia é uma ferramenta importantíssima para o desenvolvimento da sociedade atual. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas também eu vou ensinar a vocês que dá para empreender na psicologia. A gente supõe, né, a gente sempre tem a tendência a repetir os padrões que a gente vê. E a gente pode mudar isso a partir de agora. Então é possível empreender na psicologia? A maioria dos psicólogos veem a psicologia, né, como empreendedorismo como áreas antagônicas, como se elas não pudessem, na verdade, andar juntas. E foi a partir daí que eu comecei a quebrar essa lógica. Eu tive uma sorte na minha vida, que a minha mãe era uma empreendedora. Então a minha mãe era uma empreendedora do ramo dos imóveis, ela trabalhava com isso, e ela foi lançando essa semente em mim, que dava para empreender. E eu tive que, com o tempo, entender como é que eu poderia misturar isso com a psicologia. E fui compreendendo, com o passar do tempo, que dava para a gente começar a inovar dentro da psicologia. E aí tem uma falácia na psicologia que faz com que a gente mine um pouco essa ideia, que é a psicologia por amor. Né? A gente escuta muito como se a gente tivesse que viver simplesmente por amor.
como se a gente não pudesse realmente pensar que tem que ser bom para a gente e tem que ser bom para os nossos pacientes ou os nossos clientes, pessoal. E tem que ser bom para todo mundo. E tem que ser bom para eles, eles vão fazer o pagamento da sessão para a gente, mas tem que ser bom para a gente também. A gente tem que sentir que aquele trabalho ele é digno e ele pode fazer a diferença na nossa vida. Então, não é psicologia por amor, é psicologia com amor. Independente do valor que a gente cobre, a gente vai sempre fazer o nosso melhor. Isso é psicologia com amor. Mas todo mundo aqui quer sentir que o seu trabalho e o esforço que você designou para aquela atividade, ele é recompensado. E isso é fundamental. Então, quando pensamos em empreender, o que é que vem na cabeça de vocês? Qual é a ideia? Ganhar muito dinheiro? Iates? E aí, Graça, o que é que vem na sua cabeça quando você pensa em empreender? E aí, Renato? Né? A gente começa a imaginar, a imagem que vem na cabeça da maioria das pessoas é de uma pessoa rica. Boa parte das vezes. E a ideia hoje é eu quebrar um pouco isso. A gente tem um empreendedor aqui na plateia. Meu amigo José Irving, que está aqui, é um empreendedor. Não é o Irving? Você, olha aí, o Irving, todo feliz, contente, porque sabe que empreendeu. E a história de Irving é uma das histórias que eu mais gosto de contar quando eu dou aula. Gosto muito de contar a história de Irving. O Irving, você permite que eu conte a sua história? Porque o Irving, ele tinha desistido da psicologia. E um dia eu me encontrei com o Irving, e o Irving estava triste, coitado. E eu perguntei para o Irving, o que foi que houve? Ele disse, não, Diego, eu desisti da psicologia, porque eu acho que a psicologia ela não consegue dar dignidade à minha vida. E eu disse, Irving, chega mais próximo, vamos fazer o nosso curso, para poder realmente a gente tentar fazer a diferença na sua vida. E o Irving tinha tentado outras coisas, ele tinha ido trabalhar com outros ramos, porque a psicologia, ele não via como sendo uma área que pudesse realmente favorecer a vida dele. E aí o Irving devagarinho foi chegando, foi atendendo, e ele começou a pegar pacientes por plano de saúde, depois ele começou a pegar pacientes particulares, e um dia eu me encontrei com o Irving e disse, Irving, como é que você está? Ele disse, Diego, agora eu estou diminuindo a quantidade de pacientes, porque eu já estou muito cansado, né? Estou atendendo demais, estou trabalhando demais, agora eu preciso começar a diminuir a quantidade de pacientes. E o Irving começou a inovar, hoje ele é dono de uma empresa, né? Então ele começou a inovar e começou a empreender. E empreender, pessoal, a gente precisa entender que não tem relação necessariamente com ganhar dinheiro e com ser empresário. Vocês sabiam que vocês podem empreender, por exemplo, no setor público? Existe empreendedorismo governamental, por exemplo. Então, isso, na verdade, é um erro da nossa forma de pensar. A gente pensa que empreendedorismo sempre tem a ver com dinheiro, e não tem. Empreendedorismo tem a ver com resolver soluções. Isso é empreender. E quando a gente começou a pensar na meta cognitiva, a ideia era essa. Tinha problemas, eu recebia problemas específicos dos alunos, e eu comecei a pensar em soluções para esses problemas também. Então, ser empresário e empreender são diferentes. A gente pode ter empresários que não são empreendedores e empreendedores que não são empresários, inclusive. Eles não são exatamente a mesma coisa. Mas, tipicamente, é muito comum eu ter empreendedores que são empresários. Muito tipicamente isso acontece. Tá? Então, o que é empreender? O que é que as pessoas pensam quando a gente fala de empreendedorismo? Acredita que é abrir um negócio, a primeira grande coisa. Quando a gente assiste ali pequenas empresas, grandes negócios, a gente vai ver um monte de empresa surgindo, né? Um monte de empresa realmente abrindo e as pessoas inovando ali dentro daquela empresa. Mas não precisa necessariamente ter uma relação direta com isso. Ter funcionários, ganhar dinheiro em função do trabalho das outras pessoas, a gente costuma acreditar que é assim, e curtir muito a vida. Né? Iate, viagens, a gente geralmente imagina as coisas a partir dessa perspectiva. E quem empreende sabe que passa muito longe disso. E, na verdade, inclusive, o empreendedor, ele costuma trabalhar bastante. Quem empreende, ou quem conhece um empreendedor, quem vive próximo de um empreendedor, vê que ele está o tempo todo trabalhando. É um pouquinho diferente. E o que é empreender na realidade? É a capacidade de identificar problemas e oportunidades. E problemas acontecem o tempo inteiro. Desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio,
um negócio, um projeto, ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. Isso é empreender. Então, a psicologia, se você for parar para pensar, ela implica num processo de empreendedorismo por natureza. Todos vocês estão resolvendo problemas de pessoas. Então, vocês são, em algum grau, empreendedores. Só precisa começar, na verdade, a ajustar esse processo para que você possa viver dignamente da psicologia. Então, duas palavrinhas sempre muito importantes: problema e solução. Quando você pensa em empreender, você pensa num problema e pensa numa solução, e a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso. Deixa eu contar aqui uma história do valor. O valor, ele tem uma história, né? E a gente não costuma entender isso. E eu gosto, quem sabe da resposta não diga, tá? Eu gosto de fazer uma pergunta, que é o seguinte: quanto vale o seu trabalho? Qual o valor do seu trabalho? E aí, Irving, quanto vale o seu trabalho? Pode, claro. Vale a felicidade, a liberdade, o que mais? Quem pensou num número? R$200, R$150, levanta a mão, só para me ter uma ideia. Ninguém pensou nisso? Não acredito. Pessoal, olha só. O trabalho do psicólogo vale demais. Quanto vale ajudar uma pessoa a sair da depressão? Quanto vale ajudar uma pessoa a melhorar da síndrome do pânico? Quanto vale ajudar um casal a se reconectar? Pessoal, isso é extremamente valioso. Isso vale muito. No entanto, a gente precisa precificar. A gente precisa dar um valor monetário a isso. E quando eu estava falando da história do valor, tem essa imagem aí das pessoas trocando grãos. E a história do valor ele começou assim. Então, eu tinha arroz, trocava por feijão. Eu tinha, carne, trocava por ouro. E as pessoas começaram a entender que esses valores eles eram diferentes. Ouro valia mais do que carne. Então, eu tinha que dar muita carne para trocar por uma pequena pedra de ouro. E as pessoas começaram a ter uma medida do que é moeda, do que é valor. Mas isso não diz exatamente que algo que a gente precifica tem aquele valor específico. Então, psicologia vale muito, vale demais. E se você tem uma tendência a ser único, se você consegue inovar de modo que só você faça determinada coisa, isso vai valer muito mais. Quando a gente começa a trabalhar com o desenvolvimento de carreira, a gente tem um projeto de desenvolvimento de carreira chamado Engaja Psi. E a gente fala em nichar. E boa parte dos profissionais tem dificuldade de entender o que significa nichar. Nichar é exatamente você se diferenciar das outras pessoas. Então, quando eu nicho, por exemplo, eu estou me diferenciando e aí começa a ter mais valor no mercado. Você começa a se valorizar no mercado. Eu vou dar aqui o exemplo do meu amigo Renato Rosa, por exemplo, que trabalha na homofobia, né, Renato? Dependência de internet, na homofobia. Na sociedade atual, um profissional que trabalha com dependência de internet vale muito ou vale pouco? E aí? Vale bastante. A gente vai ter, pessoal, cada vez mais pessoas com problemas de dependência de internet neste momento. E quando você pensa em dependência de internet, você muitas vezes pensa em crianças, com jogos, né? Problemas relativos a jogos. A quantidade de profissionais nesse momento que estão perdendo um absurdo de dinheiro em jogos online é muito grande. E o trabalho de Renato acaba valendo muito. Se Renato conseguir economizar essa grana desse empresário, isso significa dizer que o trabalho dele valeu demais. Inclusive, pode ser metrificado nesse caso. Então, mas temos uma tendência, por uma questão relativa ao que é ensinado na faculdade, temos uma tendência a simplesmente replicar aquilo que a gente conhece. A gente não é treinado para inovar, a gente não é treinado para pensar de maneira diferente, e a gente tem uma infinidade de problemas que podem ser modificados, que a forma de trabalhar, ela pode ser modificada. E justamente por conta desse processo de modificação, você pode se destacar mais no mercado, tá ok? Então, muitas vezes, apenas replicamos velhas práticas. Você só faz aquilo que seu professor fazia. Quando
eu me formei, a lógica era quase psicanalítica ainda, né? Tinha uma lógica muito da velha psicanálise, porque até a própria psicanálise hoje, ela se modernizou e ela mudou. Então, ela tinha uma lógica bem realmente como a velha psicanálise de Freud. O tempo foi passando e a gente foi aperfeiçoando e foi mudando, né? E recentemente, com a pandemia, a gente foi introduzindo o atendimento online, apesar de ter pessoas que ainda têm dificuldade de lidar com o atendimento online. Tá ok? Mas, para quem gosta de realizar as velhas práticas, mesmo as velhas ações, mesmo os velhos resultados. Quer empreender? Pessoal, tem um segredinho para empreender. Foque em reclamações. A reclamação significa dizer que ali tem uma necessidade não atendida. Então, quando alguém está reclamando de algo, significa dizer que a necessidade dela não está sendo atendida. E se você consegue pensar numa solução para isso, de como suprir esse tipo de necessidade, você pode montar um negócio. E você vai estar inovando e você vai estar empreendendo. Então, procure reclamações, busque reclamações, tente pensar em soluções para ela, que você vai estar empreendendo. Mas como é que se procura soluções? Como é que a gente faz isso, pessoal? Existe método para isso. E aí eu vou contar duas histórias, tá? Eu vou contar a história do Uber e do Airbnb. A gente hoje vê a empresa, né, a gente vê o Uber como se fosse realmente uma startup, uma multinacional, muito conhecida, que ganha muito dinheiro. Mas alguém tem ideia de como é que começou o Uber? Não tem, Thiago? Pessoal, o Uber começou em São Francisco, nos Estados Unidos, e tudo começou com um cara chamado Garrett Camp, que era um cara muito namorador. Ele gostava muito de namorar e não dirigia carros. Então, ele não gostava de dirigir e sempre estava pedindo táxi. E o sistema de transporte americano, ele costuma ser muito ruim, então ele não é confiável. Você não consegue confiar nesse sistema de transporte. O que é que o Garrett Camp fazia? Ele ia sair com as namoradas dele, combinava com elas que era de 8 horas, pedia um táxi, o táxi atrasava 1 hora e meia às vezes, e aí ele perdia uma noite de lazer com a namorada dele por conta disso, porque elas ficavam bem chateadas. E isso começou a se repetir, e começou a se repetir, e começou a se repetir algumas vezes. E ele começou a ficar mal falado por conta disso. E aí o Garrett Camp, ele começou a pensar, poxa, se a gente tivesse um táxi, que a gente pudesse fazer a solicitação, saber a hora que ele vai chegar, saber o momento exato que eu vou chegar na casa da pessoa, eu evitaria esse problema para mim. Ou seja, ele tinha um problema e ele procurou aqui uma solução para poder resolver essa situação. Depois disso, ele foi procurar um empreendedor chamado Travis, e o Travis foi quem montou a lógica do Uber, né? A lógica inicial do Uber, que o primeiro protótipo, inclusive, foi uma porcaria. Não funcionou de jeito nenhum e depois eles foram melhorando com o passar do tempo. E o Airbnb, ele surgiu por conta, que inclusive eram amigos, né? A pessoa que criou o Uber era amigo da pessoa que criou o Airbnb. E surgiu porque, na posse de Barack Obama, eles todos foram para Washington, e quando estavam lá, eles procuraram um local para poder dormir. E Washington estava tão cheia, tão lotada de gente, que eles não conseguiram, e eles dormiram na rua. Eles passaram a noite inteira na rua. E aí eles pensaram assim, poxa, se a gente tivesse pelo menos uma cama para poder alugar, eu alugaria. Então, pelo menos isso, então, mesma coisa. Eles tinham um problema e eles procuraram uma solução, e assim surgiu o Airbnb. Então, com novas soluções para velhos problemas. Existe um método específico que ajuda a gente a conseguir novas soluções para velhos problemas. Soluções para problemas de modo geral. Se chama Design Thinking. O Design Thinking é uma metodologia, inclusive, usada pela Apple. A Apple, ela tenta buscar soluções através justamente dessa metodologia. E ela, recentemente, tem sido muito utilizada na educação. Então, se usa muito na educação o Design Thinking. Então, na prática, como é que funciona, pessoal? Isso aqui é extremamente importante para quem tem vontade de empreender.
Extremamente importante. Porque a partir daqui, vocês começam, a rodinha aqui, a engrenagem da cabeça começa a girar e você começa a entender como é que você pode resolver problemas. Primeira parte, imersão ou etapa da empatia. É você estar imerso na dor do seu cliente. Então você realmente entra nesse processo, você faz entrevista com ele, você entende, você vive aquilo ali. Você fica imerso nesse processo empático para entender a dor dessa pessoa. Segundo, definição do problema. Você vai definir que problema é esse que eu tenho que resolver. Terceiro, etapa da ideação ou brainstorming. Então você vai elencar várias possibilidades de soluções de problemas, para que a partir daí você começar a testar cada uma delas. Quarta etapa, etapa do protótipo. Bom, tenho aqui várias opções, eu vou eleger aquelas que de fato parecem mais viáveis e vou testar, né? Eu posso escolher algumas e vou começar a testar em formato de protótipo para ver se a coisa de fato funciona. E por fim, depois que a gente tem uma visão, uma noção de como é que isso funciona, vem a etapa da implementação. Eu vou dar aqui um exemplo da nossa empresa, né, onde isso foi aplicado. A Meta Cursos é a nossa empresa de educação para psicólogos, e todo esse processo, ele aconteceu na Meta Cursos. Primeiro, o primeiro problema, quem foi nosso aluno, a gente tinha um auditório, onde as aulas aconteciam como acontece em qualquer outro lugar. E aí veio a pandemia, e na pandemia tudo foi fechado. E eu tinha aulas para dar, eu tinha aulas programadas com os meus alunos. O que foi que todo mundo fez nesse momento? Foi para online, né? Então vamos dar aula online. Só que um problema que existia era a reclamação da qualidade das aulas online. Então teve o problema e as pessoas estavam dizendo que a qualidade da aula online era ruim, ou que de fato elas eram enfadonhas, entediantes, chatas, porque não tinha dinamicidade nenhuma, era tudo muito chato, tudo muito quadrado, e eu queria tentar dar um jeito nisso. Então eu tive aqui o problema e tive a reclamação. E aí veio a ideação, a gente começou a pensar em alternativas de como a gente poder dinamizar esse processo e oferecer qualidade de áudio e vídeo para os nossos alunos. Aí, numa conversa com um psicólogo lá da minha clínica, eu falando justamente sobre isso, sobre essa dificuldade, o psicólogo Edinaldo Lucena, veio a ideia. Uma rádio. Então, ele deu a ideia da rádio, que a gente chamou inicialmente de Rádio Saúde, para cá, para vocês poderem ver. Né? E aí a gente criou uma rádio com um protótipo inicial para poder as pessoas começarem a ter realmente uma apresentação de mais qualidade. O primeiro protótipo, ele foi terrível. Ele foi muito ruim, na verdade. A qualidade de áudio e vídeo não estava boa, apesar do cenário ser bem bacana, a qualidade de áudio e vídeo não estava boa e a gente teve que ir refinando com o passar do tempo. Então a gente foi tentando melhorar à medida que o tempo foi passando. E hoje, como é que está a Meta Cursos? A gente conseguiu transferir esse protótipo. A rádio ela foi melhorando, a qualidade de áudio e vídeo foi melhorando, e a gente conseguiu transportar isso para um auditório. E aí a qualidade de áudio e vídeo foi ficando cada vez melhor. E hoje a Meta Cursos, ela conta com alguns cursos de pós-graduação e mais de 20 alunos entre Natal e o restante do Brasil inteiro. Então a gente foi melhorando, pessoal, os problemas foram aparecendo e a gente foi usando a mesma metodologia para poder ir resolvendo. Então tem online imersivo, tem professor virtual, enciclopédia de técnicas, simulação ao vivo e online, e já são 3 especializações que surgiram em função disso. 3 especializações, curso de extensão universitária, certificação do MEC e alunos pelo Brasil inteiro, justamente porque a gente consegue oferecer essa solução para esses problemas. E a gente tenta inovar até hoje, no conteúdo, na metodologia, na experiência e no desenvolvimento profissional. Vocês podem pensar assim, poxa, Diego, mas empreender é uma coisa muito distante de mim, né? Não é tão perto. Vocês escutam reclamação com que frequência, pessoal, na vida de vocês? Só todo dia. Todo dia você escuta uma reclamação. E quando alguém reclama, você diz assim,
peraí, eu não quero ouvir isso, sai daqui, está chato essa reclamação, ou você tenta dizer, peraí, interessante, deixa eu ver como é que eu posso resolver e ajudar essa pessoa a solucionar o problema. A tendência é o não querer ouvir. Se vocês param para poder pensar em soluções, vocês estão começando a empreender e a fazer a diferença na vida de vocês. Então, sempre a nossa ideia é inovar de diversas formas. Método, conteúdo, experiência. Tem uma coisinha hoje que a gente está começando a implementar no nosso curso chamado a jornada do cliente. Então, o nosso aluno ele tem uma jornada, desde quando ele viu a postagem pela primeira vez no Instagram, até quando ele encerra, pega o diploma e vai falar sobre a empresa para outras pessoas. E a gente está começando a focar em cada etapa dessa, para poder ir resolvendo os problemas dos clientes em cada uma dessas etapas. Como é que vocês podem começar a fazer isso a partir de agora? Tá? Primeiro eu quero saber de uma coisa, quem quer empreender aqui? Olha só, tem muita gente querendo empreender. Então, primeira grande coisa, pessoal, é só seguir a cartilhazinha do que eu falei. Simples e fácil. Seja empático com a dor do outro. Se o outro está reclamando, dê um pouquinho de atenção. De repente, dali pode sair alguma coisa interessante. Escute as reclamações das pessoas. Defina o problema que precisa ser solucionado. Então, peraí, escutei aqui reclamações, consegui pegar aqui um problema, ok? E vamos tentar resolver esse problema. Faça brainstorming sobre as possíveis soluções. Quais são as alternativas que eu tenho para poder resolver isso? Então, e quanto mais você conversa, quanto mais você bate papo com as pessoas, maior a chance das soluções começarem a aparecer. Como eu disse, a solução surgiu num cafezinho que eu estava tomando com um colega psicólogo, né, à toa, e ele disse, por que você não faz uma rádio? E aí deu aquele eureka, e a gente passou a realmente tentar a fazer a rádio. Cria um protótipo, inicialmente, baratinho, para ver se de fato aquilo pode funcionar, e implemente, e por fim melhore esse projeto, vá melhorando, né, vá fazendo com que a coisa de fato possa ir evoluindo. Resultado de tudo isso, o tempo vai passar, eu costumo dizer que a gente começa a subir uma espiral, né, e você vai viver dignamente da psicologia, porque esse é o nosso fim, no fim das contas. Seja no CPF, ou seja como CNPJ. Não importa se é pessoa ou organização, a ideia é que você possa viver dignamente da psicologia. Aspiração, pessoal, depois que você entra nessa jornada, né, nessa lógica do design thinking, você nunca mais sai. Entrou, não vai sair nunca mais. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho bom. Então, a gente não parou. A gente agora está no momento das aspirações. O projeto da Metacurso, junto com meu amigo Vinícius, que vai estar aqui já já, falando também, ele continua evoluindo. E a partir de agora, a gente vem desenvolvendo a ideia de poder criar um polo de pós-graduação, para poder oferecer essas mesmas soluções para outras áreas também. Então, o ciclo nunca termina. Aqui a gente tem, na primeira etapa, a gente já fez a parte da empatia, definição de problema, ideação, e vamos começar a parte de protótipo, agora a partir do início do próximo ano. Também. Opa. E não se esqueçam, é possível viver dignamente da psicologia, como eu disse, seja você CPF ou CNPJ, é necessário acreditar que a gente pode viver dignamente da psicologia, tá ok? Bom, aqui são algumas pessoas que eu coloquei que vivem dignamente da psicologia. Algumas estão aqui. Meu amigo Irving está aqui, Amanda está aqui, deixa eu ver se tem mais alguém, Graça está aqui também. Então, são algumas pessoas que viveram essa jornada, aprenderam, tiveram um pouquinho perto da gente e conseguiram viver de maneira digna da psicologia. Pessoal, a gente vai iniciar, agora recente, sempre inovando, né, 2 cursos onde a gente está trazendo teorias novas da psicologia. Uma é a especialização em terapia do esquema, que é eu e Vinícius estamos como coordenador, e temos também a especialização em relacionamento da professora Aline Gonçalves. Quem quiser, né, quem quiser entrar no grupo, vamos ter aula gratuita
Então, vocês não vão pagar nada na aula inicial e vão poder realmente conhecer um pouquinho dessas teorias. Para quem não conhece, aproveite. Já pega aí o QR Code para poder entrar no grupo. Ok? E, pessoal, é isso. Muito obrigado. Quem quiser, me siga no Instagram. Quem quiser, bota lá, Diego, quero aprender mais sobre empreendedorismo, que eu falo com vocês, a gente discute um pouquinho e vê quais são as possibilidades na vida de vocês. Muito obrigado.